Então eu convido você a ler comigo no capítulo 6, versos de 1 a 6. Está fixado aí embaixo o texto que nós estamos lendo. Vou começar e quem for entrando, sejam bem-vindos e vamos abrir o coração para receber a palavra de Deus. Diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhando os seus discípulos. Só para você se contextualizar, Jesus estava naquela região dos Gadarenos. Ele participa daquele momento de expulsão dos demônios lá da legião. Depois dali ele vai para Cafarnaum, no episódio da filha de Jairo, e agora ele segue para a sua cidade, Nazaré. Cafarnaum haveria de ser a cidade que ele vai escolher para morar, depois desse evento que nós vamos ler aqui agora no capítulo 6. Mas por enquanto a sua cidade natal é Nazaré, e é importante para o estudo de hoje que você se lembre desse detalhe. Ele está voltando para a cidade onde ele nasceu e foi criado, Nazaré. Então, volta para cá, verso 2. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz, não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Vamos orar? Querido Deus, Pai bendito, Senhor Jesus, nosso coração agora se alegra por estarmos diante da Tua palavra. Nosso coração ao mesmo tempo se compadece com notícias que já nos chegam nessa segunda-feira de manhã, de pessoas padecendo, sofrendo, ó Deus, de males físicos, de pessoas cujos corações precisam voltar a crer, ó Deus, com fervor no Senhor e no Teu poder, para que voltem, ó Deus, ao ânimo, para que voltem, Senhor, à vida plena. Eu te peço, Deus, que esse estudo de hoje reacenda corações. Em nome de Jesus, Senhor, pode ser que tenham pessoas aqui agora, ao vivo conosco, precisando deste toque renovador do Senhor em suas vidas. E por isso nós te pedimos, Senhor, faz o teu milagre, efetua, meu Deus, a tua bênção sobre estas vidas, muda essas histórias. Nós te pedimos, Deus, e que o poder da tua palavra nos alcance hoje, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém, gente. Deixa eu tirar esse vento aqui que está bem na minha cara. Espera aí. Deixa eu dar um golezinho do café aqui. Vamos entrando. Sejam todos bem-vindos. Pronto. Bem, para quem foi chegando ao longo do caminho, eu dei uma ênfase no verso 1, quando diz que Jesus foi para a sua cidade. Ele estava em Cafarnaum, ele vem de longe, da outra margem do mar da Galileia, da região dos Gadarenos, onde ele expulsa aquela legião de demônios, chega numa cidadezinha perto de Cafarnaum. O Jairo vai lá chamá-lo para curar a sua filha, ele vai até Cafarnaum, faz com que aquela menina se levante daquele seu leito de morte. E de Cafarnaum, o capítulo 6 então começa dizendo que Jesus foi acompanhado de seus discípulos para a sua cidade. E aí o verso 2 diz que chegou o sábado, ele começou a ensinar na sinagoga. Era comum isso. Não é que ele fosse o maioral da sinagoga, né? Não é que ele era o rabino principal da sinagoga, é porque dentre o costume judaico, isso até hoje, pessoas versadas, pessoas que têm o que dizer, que estudam a Torá e a Bíblia hebraica, essas pessoas têm autoridade e liberdade para ministrarem estudos, interpretações, proporem perguntas que vão dar início a debates com o intuito de aprendizado das Sagradas Escrituras. Então Jesus faz isso, ele vai na sinagoga e ele começa a ensinar. Por isso que a gente vai ver que na sequência do verso 2 diz que muitos que o ouviam ficavam admirados.
Eles se admiravam com o ensino de Jesus porque comparavam esse ensino com tantos outros mestres e pessoas versadas na lei que tinham esse costume de, aos sábados, chegarem na sinagoga e fazerem uma leitura e proporem perguntas e tentarem entender caminhos de interpretação e compreensão do texto sagrado. Mas quando este rabino, natural da casa, prata da casa, como se diz, começa a ensinar, eles ficam admirados. Eu quero lembrar e puxar a tua memória para o capítulo 6, do capítulo 7, do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, quando as pessoas também ouvem o ensino de Jesus no alto ali do monte, numa região da Galileia, e eles também ficam admirados. Só que ali Jesus não está numa sinagoga e nem é o sábado, Jesus está em campo aberto, tem muito mais gente. E aí, nesse contexto, eles revelam a razão desta admiração. Eles dizem assim, e é o narrador Mateus quem nos diz, que as multidões ficavam admiradas porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. Como quem tem autoridade. Guarda isso, porque agora a gente vai somar com o primeiro verso do capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte, vou ler para vocês, diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aqui está o porquê desta autoridade diferenciada dos ensinos de Jesus que admiravam as multidões e que aqui no verso 1 do capítulo 6 de Marcos, que é o alvo do nosso estudo hoje, as pessoas estão admiradas. Olha o que é que Lucas falou lá no início de Atos, diz que ele fez um registro, ele está direcionando aquele trabalho de escrita para alguém chamado Teófilo, e ele diz, eu estou registrando tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lembre-se, aprenda, ouça com atenção. Primeiro Jesus fazia, depois ele ensinava. A autoridade de um ensinamento se encontra na autenticidade da vida daquele que o ensina. É extremamente vazio, infrutífero, pode ser até bonito no formato em que é apresentado, mas é vazio de autoridade e de poder qualquer ensino que não vem fortalecido e embasado por uma prática prévia. Entendeu? Primeiro Jesus fazia, depois ele ensinava. Ou seja, em outras palavras, dizendo a mesma coisa, tudo que Jesus ensinava era fruto de uma prática pessoal de vida. Havia, portanto, coerência. E a coerência de vida é o que confere autoridade ao ensino. Então, não se esqueça disso. Verso 1 diz que ele vai para a sua cidade, chega lá com seus discípulos. Verso 2, está na sinagoga local, prata da casa, e as pessoas que o ouvem dizem, epa, esse aí é diferente daquele que falou bonito sábado passado. Teve um outro rabino sábado passado, isso é por minha conta, tá, gente? Estou só supondo aqui uma conversa possível. Sábado passado, fulano, aquele rabino falou bonito, cantou a gente. Agora, esse menino que nasceu aqui das redondezas, ele está falando com uma autoridade a mais. De onde vem essa autoridade? E alguém deve ter olhado e deve ter dito, olha, a fama dele chegou aqui até nós. Ele acabou de vir da outra margem do lago, onde ele expulsou uma legião de demônios. A gente teve notícia que aqui do lado, em Cafarnaum, ele ressuscitou a filha do Jairo, principal da sinagoga. Aí esse cara vem aqui agora e começa a ensinar a escritura que fala sobre vida, quando ele tem proclamado vida nas casas alheias, curando enfermos, ressuscitando mortos. Esse ensino tem autoridade. Bem, tudo bem, era Jesus. Aí você diz assim, Mário, mas aí era Jesus. Jesus é Jesus, sim, é verdade, só que ele não é alguém à parte da nossa vida. Ele é alguém que se colocou, além de Senhor e Salvador, ele se colocou como alvo último da nossa formação enquanto seres humanos. Eu digo isso sempre, repito muito,
pela importância que eu vejo neste ensinamento de que Jesus é o nosso alvo, é o nosso referencial último. A gente olha para ele, a gente mira nele e a gente diz: a minha vida precisa espelhar esse caráter, esse jeito de ser. Então, se você está vendo que a autoridade do ensino de Jesus era absurdamente fundamentada pela sua prática de vida, esse é o seu alvo, esse é o meu alvo. Que quaisquer palavras que saiam da nossa boca estejam embasadas numa prática prévia, que haja coerência entre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente prega, que você não cometa a tolice de querer ensinar ou pregar aquilo que você não vive. Pode ser que tenha gente que pensa assim: ah não, mas isso é muito difícil, quer dizer então que eu só vou falar aquilo que eu estou vivendo 100%, então não vou pregar nada, então não vou querer ensinar nada, não vou querer falar nada para ninguém, porque eu não consigo ser 100%, mas não é esse o ponto. Jesus conhece o meu e o seu coração, ele não tem expectativas falsas e reais a nosso respeito. Ele não está esperando que a gente primeiro faça tudo tintim por tintim certinho para depois sair e levar alguma palavra boa ao mundo. Não. Ele conhece o nosso coração e, portanto, ele conhece as nossas intenções. E o valor maior está na intenção do que na realização. Guarde isso. Isso é muito importante que você entenda. O Senhor Jesus sonda os corações. Se a gente vai conseguir ou não, isso é uma outra conversa. Mas primeiro a gente acorda de manhã e diz: Senhor, eu quero tentar. Eu quero levar esse dia aqui vivendo de acordo com a tua palavra. Pode ser que eu escorregue aqui e ali, mas Deus me dá forças. E o Senhor Jesus abençoa esse ímpeto, essa decisão de coração. E a partir daí eu quero lhe dizer que você tem backup, você tem coerência para falar aquilo que o seu coração já resolveu que vai se comprometer. Percebe? Então, o primeiro ensino de hoje está aqui nesse verso 2 do capítulo 6 de Marcos. As pessoas ficavam admiradas e admiravam-se porque percebiam a coerência no que era falado, no que saía dos lábios de Jesus. Era completamente embasado pela prática que Jesus tinha. Ok? Agora vamos avançar, porque tem um ensino que eu julgo ser muito importante para a nossa caminhada com esse Cristo, com quem eu me comprometo todas as manhãs de continuar ao lado dele, seguindo num rumo de me parecer mais com ele, de ser mais como ele é. Tem um ensinamento aqui valiosíssimo para nós. Vamos continuar a partir do verso 2 ainda. Deixa eu dar mais um golinho aqui, com licença. Na admiração destes que na sinagoga de Nazaré ouviam Jesus admirados, o texto continua no verso 2 dizendo assim: de onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Aí o verso 3 coloca agora algo perigoso. Eles perguntam: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E eles ficavam escandalizados por causa disso. Deixa eu parafrasear esse verso 3 aqui de uma forma muito mais nossa. É como se os presentes ali dissessem assim: peraí, tá todo mundo admirado com esse ensino, mas esse menino aí que está falando, Jesus era jovem, esse menino aí que está falando, não era aquele que começou na carpintaria desde cedo com José? Não era aquele menino que a gente via passando aqui pelas ruelas aqui da nossa vila? Nazaré era minúsculo. Não é esse menino aí que jogava bola com o teu filho, fulano? Não é ele que a gente vê desde cedo andando por aqui? A gente está acostumado a ver esse Jesus de Nazaré indo e vindo. A gente sabe quem é sua mãe, a gente sabe quem são seus irmãos, a gente sabe quem é o seu pai, né? Ainda que digam que tem algumas histórias aí que o pai não é bem o pai dele e tal. Então, eu estou supondo aqui com vocês umas conversas, né? Daquelas senhorinhas que ficavam ali no beiral da janela dando conta da vida alheia. Entra comigo aqui nesse drama.
É como se as pessoas olhassem para Jesus e dissessem: não, peraí, tem alguma coisa errada. Tem gente dizendo que ele está expulsando demônio, ressuscitando gente, ele está falando algo que está todo mundo encantado aqui, mas espera aí, esse Jesus não é aquele que a gente conhece daqui da região, daqui da vila? E com isso a gente chega numa percepção muito importante para a nossa vida cristã. É que se tem algo que mina a nossa relação com Cristo, você vai ver aqui que Jesus olha e fica bobo de ver a incredulidade. Se tem algo que joga incredulidade nos nossos corações, é quando Jesus deixa de ser Deus que nos assombra, que nos encanta, que nos põe de joelhos e nos quebranta diante da sua glória, e se torna simplesmente alguém familiar, alguém que você está acostumado. E a religiosidade tem o poder de transformar o Deus glorioso em algo menor, algo que através da mecânica, do ritual, das repetições, dos excessos de religiosidade, essa mecânica transforma alguém que é glorioso em algo menor, com o qual a gente desenvolve uma familiaridade. Veja bem, não confunda familiaridade com intimidade. Intimidade tem a ver com essa experiência sublime e profunda daquilo que é grandioso e que resolveu se revelar a nós na nossa pequenez, e a gente se assombra com essa grandeza e a gente se põe de joelhos e o coração aperta e explode ao mesmo tempo, e nesta relação a palavra do Senhor nos alcança, as nossas orações chegam ao céu, é como a gente diz poeticamente, essa é uma relação de intimidade. Agora, uma relação devastadora para essa intimidade é a banalidade. É quando, nas muitas repetições frias da religião, o eterno, o soberano, o grandioso e o infinito se torna banal. Por isso que os judeus levam tão a sério o mandamento que diz: não tomem ou não usem o nome do Senhor, o teu Deus, em vão. Porque usar o nome em vão, para qualquer coisa, em qualquer circunstância, diminui esta grandeza do que o nome de Deus significa. E aí ele se torna banal, né? Vai com Deus, Deus isso, Deus me livre. Claro, isso é expressão popular nossa, não me entenda mal, não é para você parar de falar isso, mas é apenas para você entender o quão importante é nós não perdermos esta relação de assombro e de deslumbre e de reconhecimento da nossa pequenez diante da grandiosidade do Criador do universo. Aqui os presentes em Nazaré olhavam para Jesus com um olhar que banalizava. Não é esse o filho da Maria? Em outras palavras, não é esse aquele menino que a gente viu nascer? Como assim? Como assim ele tem poderes divinos? Como assim a sabedoria dele é uma sabedoria divina? E esse é um alerta para mim e para você. Até que ponto a nossa religiosidade, a nossa relação religiosa apenas, não está transformando Jesus em alguém menor, em alguém que nos é familiar, porque toda semana a gente tem aquele ritual mecânico de repetir isso, de falar aquilo, ou todos os dias talvez a gente tem aquele ritual mecânico de ficar repetindo a mesma coisa várias vezes, sabe? Não é isso que Jesus quer de nós. Jesus quer intimidade, enquanto pelas nossas tramas e estratégias religiosas, o máximo que a gente alcança é banalidade. A intimidade é fruto, sim, de um relacionamento contínuo, repetitivo no sentido de insistência. Eu insisto em estar na palavra de Deus para aprender mais dela, eu insisto em estar na presença de Deus para experimentar mais dele.
Então é repetitivo nesse sentido, mas não é repetitivo no sentido mecânico. Tem intimidade, tem calor, tem presença, tem assombro. Entende o que nós estamos dizendo aqui? E aí a familiaridade com a qual os habitantes de Nazaré se referiram a Jesus fez nascer incredulidade em seus corações. E um coração incrédulo não viu milagres. Diz aqui que Jesus não realizou milagres ali, exceto impor as mãos sobre alguns doentes. E o próprio Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. Não é que eram pessoas más, aqui não tinham pessoas ruins e nos outros lugares pessoas boas, mas é porque esta familiaridade que banaliza o eterno plantou incredulidade em seus corações, da mesma forma que planta incredulidade nos nossos corações. Então, que você comece essa semana hoje com essa compreensão de que o Jesus com o qual muitos se admiram, reconhecem essa coerência absurda de vida entre o que ele fazia e o que ele falava. A sua pregação era totalmente fundamentada na sua prática de vida. Então este Jesus que causou admiração em alguns, que continue causando admiração em nós, este deslumbre dos nossos corações quando percebemos a sua grandeza e a sua majestade. E que você então, continuando, comece essa semana agora, uma semana diante deste quadro em que o nosso mundo se encontra de notícias ruins. Só agora, antes do nosso estudo, eu já recebi 2 notícias, 2 óbitos de pessoas próximas, queridas. Então a gente não pode se dar ao luxo de começar uma semana dessa numa relação apenas mecânica, muito familiarizada, ausente de intimidade e talvez cercada de banalidade religiosa, de repetições frias, áridas. A gente não pode se dar ao luxo de reduzir a nossa relação com o autor da vida a isso. Então que este capítulo 6 de Marcos sirva para mim e para você de alerta, que uma semana como essa a gente tem que iniciar deslumbrado com Jesus, absolutamente apaixonado por Ele, pela sua palavra e sensíveis ao seu Espírito e à sua presença. Aí sim, sejam as notícias boas ou ruins que vierem a nos visitar ao longo dessa semana, que estejamos prontos, cheios desta força que vem do alto, cheios desta presença que nos preenche, mesmo sendo nós tão pequenos. É ela que nos sustenta, é ela que nos move para frente. Em nome de Jesus, que Ele fale ao seu coração, que Ele quebre por terra toda religiosidade fria, vazia, repetitiva e banal, e cative você, cative as suas atenções e o seu coração para um relacionamento íntimo, cheio de calor, de presença, de assombro e de vida nova. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Bem, orei, foi uma oração. Eu oro também por aqueles que estão no meio dessa pandemia, enfrentando a doença, enfrentando a angústia, conforme falamos ontem. A dona Ine está pedindo aqui pelo seu Paulo, esposo dela, que há 22 dias luta na UTI. Tá vendo? Estou me dirigindo aqui a pessoas que agora, nesse momento, estão no meio dessa luta. Dona Ines, que o Senhor Jesus visite o seu Paulo, que restaure a vida e a saúde dele em nome de Jesus. Oro por todos aqueles e aquelas que estão aqui comigo agora ou que verão e ouvirão esse estudo mais tarde. Oro para que a cura do Senhor alcance a vida dos nossos queridos que estão enfermos. Se você é um caso de enfermidade, que a cura do Senhor alcance a sua vida em nome de Jesus. Que esse Deus maravilhoso nos preencha, nos alcance e nos traga cura. Amém e amém.
Deus abençoe a todos. Deixa eu olhar aqui quem mais está conosco hoje. Deixa eu ver aqui.